Em Recife, Pernambuco, Brasil, para falar sobre uma matéria importante a toda a sociedade e seus direitos. Em razão da música que é a lateral de vizinho, que faz ilícito, né? Isso é crime, está previsto na lei. Não sei se dá para ouvir aí, mas está embaraçando aqui a zoada. Até nisso, o outro criminoso ajuda o outro criminoso, né? É sempre assim. Estou aqui para falar relativo a processo penal, direito civil, direito processual penal, a lei, atos de funcionário público, serventuário, juiz de direito, promotor de justiça e todos que ostentam esse tipo de cargo e está por trás dele contra as virtudes do órgão público, da justiça e sua dignidade e contra a fé pública. Vou apresentar aqui o destino se autocorrige, o nome de uma réu em processo criminal junto com outro réu que foi pego no futuro, recente, certo? Agora em 2017, que é o Felipe Augusto Guimarães. O Eurico de Barros Correia Filho, que ajudou quando ele estava na vara criminal como diretor no Fórum Tomás de Aquino. E o Ironia do Destino, o se autocorrigindo, que anda na linha reta, vai sempre reto, e que anda em coisas tortas, por si só se distorta, certo? Aqui o nome dela é Ana Emília, certo? Ana Emília Correia de Melo Oliveira de Melo. Tem aqui, ó, Eurico, tem o mouse aqui, de Barros Correia Filho, Felipe Augusto Guimarães. Por que eu estou salvando? Porque para eles, cidadão não tem voz não, certo? Então estou falando aqui como manda a lei, que é o 156 do CPP, que é o processo público, certo? Não estou falando de intimidade nem nada, estou mostrando aqui quem são eles por trás, que vocês não sabem, os santinhos de Recife, certo? Que falsifica documento, faz advocacia administrativa, favorece ao crime e está sempre contra a parte que é vítima ou a parte autora, certo? Pelo menos comigo passou tudo isso. Inclusive tem até um Ivon aqui, ó. Uma coisa bateu com a outra sem querer, eu não tinha nem visto isso aqui. Ivon Lopes, que foi aposentado, certo? Ou seja, juízes aqui em Recife, tanto no Brasil, eles cometem crime ou tomam conhecimento de crime de outro, você reclama do ato dele ou dela, eles, em vez de ser presos como manda a lei, são aposentados pelo CNJ, que está errado. Tem que revogar essa lei orgânica da magistratura, bem como um código de ética, e esse artifício de favorecer o crime de funcionário público fazendo crime, e sim ser demitido como manda a lei, certo? Está previsto na lei estadual 6.123/68 e bem como na lei federal que rege também o atos de funcionário público da União, que também enquadra-se tanto o juiz federal como do estado. No caso estou falando do estadual, que está previsto nessa lei estadual, que eu narrei agora há pouco. Pronto, aqui um réu de juiz aqui, são todos condenados, certo? Mas como eles também têm peixe dentro do Tribunal de Justiça, né? Aqui. E da Corte Especial, né? Como eu já falei. Esse Eurico de Barros, certo? Ele não está mais lá, foi afastado pelo Ministério Público, que tomou conhecimento, que eu noticiei por escrito, ele querendo enganar e desqualificando contra a fé pública do órgão do Ministério Público para favorecer o mesmo interesse de Ana Emília Correia de Melo Oliveira. Ambos se conhecem e por lei são suspeitos e impedidos. E está desmascarada aí toda a falcatrua aqui no Recife e contra a dignidade judiciária, que eles fazem o que quer e não o que manda a lei, e não age na legalidade e nunca fala a verdade. A verdade para eles não existe. Se não existe, e se o cidadão fala a verdade para eles é suposto, então eles têm que receber suposto salário e não vitimar a sociedade e ficar recebendo salário dela, que se chama-se usurpação e apropriação indébita de salário e contra a economia popular. Está ilegítimo a receber e a pena é demissão após processo criminal e fora o administrativo que se pagaria antes, mas é melhor colocar demitindo e depois separado por fora. E existe também o órgão dos crimes contra a administração pública, certo? Que também tem juiz lá, certo? Que eu já peguei, eu tenho provas. E também de promotor do Ministério Público, que dá um jeitinho brasileiro para enganar a verdade, omite prova, certo? Está no artigo 40 do CPP, viola a lei de transparência pública, que é impor sigilo à informação, que está no artigo 32 dessa lei. A penalidade é multa,
sem falar no crime do artigo 305 do Código Penal, 314, 356 do Código Penal, e a tipificação de funcionário público e a ação pública é 513 do CPP e o artigo 5º do CPP, onde rola-se também o pedido de inquérito policial, onde um delegado tem que autuar todos eles, mas o que vemos aqui na prática, não existe delegado aqui para autuar promotor, nem juiz, e agente da Polícia Civil. Quando vai fazer um BO, a gente diz uma coisa, ele bota outra, deixa tudo distorcido, bota uma coisa sobre outra, na intenção de ajudar o crime do outro, porque eles precisam do juiz. Então isso também é crime, tem que agir de forma imparcial e de forma honesta, sem atos, nenhum tipo de coisa matreira, certo? E depois é que você assinou, que essa é a técnica previsada, premeditada. Estão fazendo advocacia administrativa e patrocínio fiel e agindo de má fé contra a sociedade, ou aquele que, quando relata de crime de juiz, que ele se impressiona como se fosse lá grande coisa, em razão de falta de conhecimento e não estudar, não são também instruídos, né, não tem capacidade técnica e também não se interessa, e quando o cidadão fala da lei, muitos deles ignoram como se estivesse falando de nada, porque eles acham que são a lei porque tem arma, tanto eles como da PM, certo? Muda praticamente nada, só muda o temperamento. Então aqui vou mostrar agora aqui o esquema de corrupção privilegiada, que na realidade é a prática de crime de valimento, que é para um ajudar o outro, enganar a administração pública, enganar a sociedade, o judiciário contra a fé pública, induzir os outros ao erro e ninguém saber que eles respondem a processo criminal, e se mostrar que eles são santinhos de mentira, certo? Que o que eles não falam é verdade, a verdade é essa. Só um momento, vou pegar aqui, tá aqui separado os processos aqui, e começou pelo cabeça do esquema, que é Luciano de Castro Campos, da Quinta Vara, querendo falar por mim, que ele não pode falar por mim, também já tá pego, certo? Ele é o organizador do esquema aqui no Fórum da Joana Bezerra, para ajudar o crime de outros que se diz juiz, do Juizado Especial da Imbiribeira, que também tá pego, também, e que teve também ajuda de PMs, como se diz PM, né, da assistência judiciária do TJPE, da assistência militar, certo? Eles estão usando esse tipo de serviço para favorecer crime de juiz e fazer vista grossa, e não o que manda a lei, que é o artigo 61, ali na segunda letra B e G do Código Penal, que e também esconder do judiciário e da justiça e da delegacia. Teve também participação de agente da delegacia do IPCEP em outra gestão, e bem como informações privilegiadas, porque tomaram conhecimento por mim, e foi repassado porque ambos conhecia esse sargento da assistência militar. Então acaba o comando geral, que na época recebeu o documento e eu não vi nada, certo? Não vi nenhuma punição, tanto é que ainda continua me assediando como se fosse um cara errado, que eles na verdade são os criminosos, certo? Ele é o subcabeça, é informante de crime de juiz e se faz de santinho, mas está mal intencionado, certo? Não é pessoa de confiança, não é em hipótese alguma, está armado. Então a gente está correndo risco aí com mal intencionados que está vestindo uma farda pública e agindo de forma leviana. Então o crime na parte penal é o artigo 4º e o 132 do Código Penal, porventura, vem acontecer como aconteceu crime posterior, onde a agente da civil se negou a fazer a BO do crime dele, porque conhecia ele, ligou para ele para ter informação, que eu vi, certo? Demorou bem muito tempo lá dentro e abandonou o posto da parte da frente da delegacia. Isso está errado, porque se chega algum bandido lá, entra lá, vai fazer o quê? Fazer besteira, enquanto eles estão lá dentro, mata ele, todos eles. Estou falando aqui de forma honesta, em visão pública, de segurança pública, imparcial e de forma honesta, certo? Sem nenhum ato de impessoalidade. Não tem. Deixa eu botar aqui o número do processo aqui, que já está guardado. Começou a Quinta Vara Criminal, que são vítimas desses agentes. E cabe aí ao GAECO, certo? O Ministério Público Federal também, a Polícia Federal a atuar em razão da lei de organização criminosa e contra desvínculo de interesse dos próprios servidores públicos do Estado ou o delegado que não queira se fazer a obrigação, mal instruído, que é o artigo 30 do Código Penal, e o 5º CPP, e o juiz só tem prerrogativa no fórum, certo? E não na via pública, e sim responder pelos atos
que está fazendo em exercício, que pode ser o 345, o 350 do Código Penal, ou o 305 do Código Penal, ou o 317 segundo, que é a corrupção privilegiada. Então, junto com a Lei 6.126/68, é a tipificação de falta funcional e a via comum ou de interesse impessoais ou improbidade, ou na enquadração do penal, que não se enquadra temporariamente, que se entende como improbidade, mas não deixa de ser em razão do ato discricionário de entendimento de cada um e não uma linha reta. Vou colocar aqui no do processo, estou usando aqui a minha mão aqui. Vou começar pelo da quinta vara, vocês veem aqui, certo? A prova, onde começou, né? Quem está participando é a chefe do setor chamada conhecida por Belzinha, certo? Na época levou um documento, ela se negou a receber, para continuar fazendo e pensando que estava me enganando, jogando culpa no sistema em outra data, para fazer o mesmo vício. Ela fez em 3 processos e qualquer um que eu botar, ela está lá de pronto já para recepcionar e esconder o nome dos autores do crime e deixa lá a vítima como se fosse um fantasma os autores do crime. Então existe aí um esquema onde pode sequestrar, pode mandar matar, etc, etc, etc. Esse tipo de coisa, qualquer tipo de crime que eles queiram fazer. Então já tem pessoas já certas aí para fazer o jeitinho brasileiro, né? Então esse jeitinho aí é apenas demissão, abrindo serviço público e restrição aí por 5 anos ou mais. E é melhor se dizer nunca mais ingressar no serviço público, porque não é pessoa digna de confiança, certo? Configura-se crime de abuso de confiança, que é o artigo 205 do Código Penal e 305, e o histórico de ficha suja. Embora negue, seja matreiro, está provado aqui nos autos, estou provando a vocês, mostrando quem são os funcionários públicos de Recife e juiz e promotor, certo? Quem são eles na verdade, da verdade. Pronto. Esse é o processo da quinta vara criminal. Eu cliquei aqui, certo? Eu abri. O processo é esse, certo? 0002473, dígito 15.2017.8.17.0001 da quinta vara criminal, certo? Da capital aqui de Recife. O procedimento é sumaríssimo, mas ficou como sumário porque o sistema já está desatualizado e também não bota também na lei de tortura, certo? A vítima aqui é Arnaldo, o Estado, a sociedade. E cadê o nome dos réus? Não tem, certo? Vendo aqui, ela escondeu. O réu aqui é essa Ana Emília Correia. A promotora chama-se Helena, se eu não me engano o nome dela é esse, que está lá no processo que ela participou, dizendo que tinha potencialidade e ignorou a prova dos autos para fazer o termínio aí do que eles planejaram. O processo está lá parado, certo? Desde o dia 7/7, em razão que eu já representei os espertinhos lá, coordenador da Central de Inquérito da Capital, que está fazendo prática de advocacia e querendo alterar o CPP, que é o artigo 39, onde a parte pode ingressar com o processo sem advogado. Eles querem fazer a lei ser do jeito que eles querem e não como manda a lei, certo? Esse é um direito individual de qualquer cidadão e não precisa de advogado. O advogado não precisa estar em todos os lugares, nem no banheiro, certo? Não ia estar em todo lugar, no banheiro, no banco, ninguém vai. Todo mundo vai sozinho, só quando quer. Pronto, provaram aqui as partes, certo? Vocês estão vendo aqui. Formação de quadrilha ou bando, certo? Que na realidade é uma organização criminosa, como também não tem lá no sistema. Tá faltando colocar. Pode ver aqui, ó, o mouse, nem abre nem fecha, certo? Aqui é o esquema, dia 5/8, aqui, ó, 2017, proferiu o despacho, não é experiente, né, no interesse dele, ele inovou no processo. Aí vem falando aqui, ó, ele está falando por mim, ele agora é a vítima. A distribuição incorre em mais um equívoco ao cadastrar as pessoas indicadas como acusada. Eles são acusados, mas não, eles são vítimas agora. Eles me vitimou e são vítimas. Dessa forma, remete-se ao auto Zaúda, certo? Ele ganha o tempo aqui junto com o promotor lá, Marcos, para dar o aso para ele começar, para descadastrar as pessoas indicadas como acusadas. Olha, já pensou?
fazem crime e não são acusados não, são certinho, são Jesus Cristo, é os santos. Após vistas dos autos, são representantes do Ministério Público, atuante central do inquérito. O promotor lá disse que não tinha denúncia, certo? Mas tem sim a representação criminal e as provas nos autos em provas materiais. Então, os dois se conhecem, então se auto-articulou, o promotor deu início ao pontapé, ele aproveitou e mandou para a UDA lá a pretexto de ordem, que isso não cabe ordem, que ela não é subordinada ao juiz, certo? Quem é a vara e não o fórum. O fórum é público e eles são subordinados sim ao presidente do tribunal e ele é subordinado à lei de transparência pública que ele rege, que também não lhe permite fazer isso, certo? Pronto. O nome do peixe é esse, certo? Ele é o mentor do esquema, de estar escondendo o nome, Luciano Castro Campos, juiz de direito, né? Se diz aqui, que me abordou essa semana agora, ontem, certo? Numa situação que eu fui num processo lá que tinha se resolvido da quarta vara criminal, e ele vinha passando, de repente, aproveita a situação, ficou olhando, se aproximou de mim, que ele não pode se aproximar de mim, e ficou me apontando para criar uma nova história, dizendo que eu era queixudo. A via pública lá, para quem achar que ele é juiz, ele é santinho, mas a intenção dele é fazer a conexão com o crime de Alziênio de Carvalho, que fez crime em falsidade ideológica e montou a história falsa. Ele quer imitar o mesmo apreço, porque ele sabe que eu ando sozinho, mas eu não ando sozinho, certo? Ele pensa que eu ando sozinho. Então ele se aproveitando disso, era para ter gravado isso aí, começou, eu fiquei calado e fiquei olhando para ele, e eu ia chamar a polícia, mas não chamei porque tinha coisa para resolver. Então ele disse para mim, pensa que está me intimidando, dizendo que eu sou queixudo, certo? Eu falo calmo, trato todo mundo bem. Independente disso, eu posso falar alto também se eu quiser. Isso não configura-se desacato nem nada, porque ele está me provocando. Ele veio até a mim, eu não fui até ele, certo? A delegacia da Júnior Bezerra, eu fui lá para fazer o procedimento. A agente lá se negou a fazer o procedimento do cartório. Cada cá tem um argumento para violar a cidadania. Você vai procurar o Ministério Público? Não. Se é delegacia, tem que fazer. O Ministério Público é depois. A parte que escolhe. Vamos aqui para outra agora. Aí quando você faz besteira, isso, aquilo, outro, porque esse pessoal aí são astutos, certo? Para isso existe o porte de arma para legítima defesa, porque não sabe quem são os camaradas. São pessoas sem uma máscara que você não sabe quem é quem. Você faz crime de um jeito, imagina de outros. Na cara da sociedade, na cara de quem sabe da lei. Imagina com quem não sabe da lei. Que ele sabe que eu sei. Coloca outro processo aqui que eu vou abrir aqui. Demora um pouquinho que eu tenho que colocar as letras aqui. Que eu não estou usando o celular para falar, mas eu prefiro escrever. Pronto. Esse aqui é um processo mais recente, certo? Pronto, ele começou aqui com... Ele se declarou aqui suspeito, certo? Ó. Tá vendo aqui? Ó, o interesse dele aqui, ó. Da sexta vara. Essa é a intenção dele. Tá vendo? Uma coisa bateu com a outra. Eu sei o que ele quer fazer. Esse aqui é o da sexta vara, tá vendo aqui? Luciano de Castro Campos. Sempre ele. Cadê? Deixa eu ver se ele. Aqui tá a vara. Ele tá fazendo coisa que tem nada a ver pra ajudar. Deixa eu ver se tem o nome do juiz aqui. Cadê aqui? Ele tá querendo fazer a mesma astúcia que fez aí o Alziênio. E ela tá puxando pro lado do fórum lá. Cadê aqui? Deixa eu ler aqui. Saiu ontem, depois que ele falou comigo, né? Ontem, né? Eu tava lá no fórum quando ele me viu lá, que eu fiz um BO. Pronto. Ele tá tendo aqui coisa aqui de informações privilegiadas. Ó, tudo deles é confuso, certo? Termo não sei o que, isso é tudo fachada, é só pra tapear, pra enganar. Ele sabe dizer que é confuso, difícil de compreensão, mas sabe dizer que tem negócio de curatela, né? É como eles são sabidinhos, né?
Ó, embora ainda exista uma forma sobre confirmação de interdição, sentença tal. Não tem nome do juiz, certo? Ele não colocou. Deixa eu olhar aqui. Pronto, é ele mesmo, tá vendo aqui? Luciano de Castro Campos. Ele já está corroborando com o esquema que eu justamente falei pra vocês aqui, que é justamente do de lá, certo? Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele está querendo dar de esperto. Ele quer tentar tirar o direito de representação, esse pretexto aí da falsidade ideológica, de atribuição de falsa identidade. Então aqui ele já violou aqui a obrigação dele de mandar prender Felipe, porque é outro juiz. Então ele tá fazendo ele já está inovando aqui no processo. Ó, ele tá falando aqui de difícil achar a linha reta e honesta, tá vendo aqui? Ele agora é o certinho, ele. Ó, Joana Bezerra e outros já sabemos. Difícil achar a linha reta e honesta, tal. Ele tá querendo usar minhas palavras que eu disse. Sem haver a proposta de prova do alegado. Isso é que ele tá falando, né? Mas as provas estão nos autos, certo? Ele tá querendo justamente usar o crime de abuso de confiança, que tá nos autos. Além de narrativa extremamente confusa e difícil de compreensão, esse é o que eles usam aqui pra enganar, certo? Isso é pra enganar, porque ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe que ele não é analfabeto. Pronto, aí vem aqui, o interesse dele é esse. Aqui esconderam, certo? Pode ver aqui de novo, ó, mesma coisa. Então existe aí um certo tipo de conluio conexado, cruzado, que é justamente sei qual é a intenção dele. Deixa eu mostrar o outro agora. Ele se averbou suspeito, certo? E ganhou tempo protelando o que seria sua obrigação, se aproveitou e modificou o limite da inicial para favorecer o chamado Felipe Augusto Gemi, certo? Que bate lá justamente naquele lá que se conhece. Ele já violou o limite da líder, que não tem nada a ver. (28, 2017, 8, 17). Pronto, esse aqui é o outro, mais recente, também com mandado de pedido de prisão, certo? Preventiva de outro juiz, certo? Tá aqui, tá parado também. O Luciano, depois que me viu, se lembrou, né, que ele sabe quais processos, que ele fica acumulando vara nos outros, se ele parou de fazer isso, então ele fica colhendo as informações. Tá parado, vendo aqui? Ó. Certo? Tudo tem prova, certo? É documentado. E como fez lá o Luciano Lazinho, que não tem prova, mas tem prova sim, que tá nos autos, certo? Ele quer fazer as coisas legais, virar legal. Pronto, esse aqui é outro processo. Não tá aqui também, esconderam. Certo? Vendo aqui, ó. Ele está querendo usar o artifício para me agredir, fazer crime contra mim, dizer que eu sou curatelado, dizer que eu sou doido sem ser. E com esse argumento ficar protelando aí, fazendo todo tipo de crime e querer se aproveitar quando eu estiver sozinho, certo? Mas eu tenho direito de porte de arma, certo? E a minha autodefesa, independente de polícia ou Ministério Público, não importa, porque aqui não tem criança, né? Pronto, provaram aqui aos senhores deputados, legisladores, delegados sérios de polícia, pessoas independentes que não tem negócio de amiguinho, amiguinha, jogo de troca de favores e esse tipo de crime aí que a gente tá vendo aqui contra o Brasil, contra a sociedade, contra o judiciário, contra a sua dignidade, contra a fé pública, contra o sistema de internet, certo? Que isso aqui também é crime. E a informação das informações e a distorção da verdade, certo? Que isso é muito leviano, isso é muito matreiro, certo? São subterfúgio e matreiro, a palavra é essa, certo? Enganadores da lei e trapaceiros dela, que não fazem o que manda a lei, fica protelando a intenção para enganar e fica um indo pelo outro e não agindo de forma independente, como manda o código de ética, e sim é um corporativismo cruzado. Tá pego, Luciano, mostrar os senhores aí, atenção GAECO, Polícia Federal e os senhores aí, autoridade, qualquer um, pode fazer a prisão deles, certo? Vocês podem fazer isso e eu sou testemunha pública e pode me chamar que eu compareço a qualquer situação, tanto aqui no Brasil, aqui em Recife ou mais próximo. E lembrando que a testemunha, no caso, o Estado tem que pagar as custas, né? Então não custa nada. Para prender bandido
E criminoso de alta periculosidade, certo? Embora vocês pensem que não seja, é pior do que eles. Que é crimes silenciosos e crime de tortura, certo? E está se apertando a situação para fazer outra, baseado justamente no processo de fraudulento de curatela. Então, são tudo fascista, certo? E não tem curatela não, a palavra é minha, eu tenho palavra, eu tenho legitimidade, tenho a lei a meu favor, vou pela lei, faço o que é por ela, e não por atos de funcionário público que se diz ser a serviço da lei, que estão enquadrados aí e flagrado, e o policiamento aí acima dos mal intencionados aí, como se fazer mandado de prisão preventiva, conforme o artigo 311, 313 CPP e 356 está aqui provado aos senhores aí e senhoras, as falcatruas aqui dos bonitinhos aqui de Recife, certo? Os mais espertos do Brasil. Pensa eles, né? Pego na lei de transparência pública e na lei de anticorrupção, que é uma lei muito boa, no artigo 7º dessa lei, e a lei de transparência pública, que é o artigo 32, inciso V. Ou lei de acesso à informação, né? Como vocês dizem, né? Então, tá aí, provei aos senhores, mostrei e já comuniquei à ouvidoria também. E conta que ele está falsificando ali, dizendo que eu sou curatelado. Tá aqui sem querer, que eu não tinha nem visto. Um parecer do Ministério Público, da minha capacidade civil e penal, certo? Novamente, que eles ficam omitindo, como fez o Felipe. Certo? Pode ver que ele fala assim, que é desconexo. Essa aí é uma técnica para enganar que eles fazem, certo? Pronto, é isso.